Caçadores, olá caçadores, boa noite, estamos ao vivo no Instagram. Deixa eu baixar aqui um pouquinho para falar com vocês. Bom, eu entrei na live aqui ainda há pouco, caiu, eu retornei, eu estou com uns probleminhas no meu aparelho, uns probleminhas bem complicados no meu aparelho, não consegui colocar um filtro, nada, tá todo travadinho, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e eu estou aqui porque hoje é dia 1º de maio, hoje tem lançamento do quadro Procurados no YouTube, daqui a pouquinho, às 20 horas, mas mesmo assim eu quis passar aqui para deixar uma mensagem para vocês. Nada mudou, então eu vou deixar uma mensagem aqui. Se entrar alguém aqui, legal. Tem gente que tá pensando que só vai ser às 8 horas lá no YouTube, mas 18h30 é o encontro marcado do MCR e eu estou aqui, é o nosso encontro marcado. Só não estou no YouTube, deixa eu falar por que eu não estou fazendo o MCR no YouTube. Porque eu estou sem o microfone. Estou sem microfone, estou sem alguns aparelhos que eu preciso. Preciso de iluminação, eu preciso de microfone de lapela, preciso de um outro celular. Mas enquanto eu não tenho todo esse equipamento, eu não vou deixar de fazer aquilo que Deus mandou eu fazer. Porque a gente não pode viver por condição. Então, hoje eu tive vários desafios para fazer um pequeno post para colocar aqui para vocês, para divulgar. Foi difícil, muito difícil, porque o meu celular tá com um grave problema de memória. Mas independente disso, gente, a gente precisa fazer o que dá para ser feito. E aí o que eu consegui fazer, eu fiz e eu coloquei aqui, graças a Deus, eu falei, Deus, eu preciso só de um postzinho para hoje. E eu consegui fazer. Mas é isso, são os desafios que a gente encontra no nosso processo. A gente encontra... Boa noite, Ive. Seja muito bem-vinda. Convidada especial. Então a gente não pode parar. No meio do processo, até a gente chegar à promessa, a gente vai viver o processo da promessa. E viver o processo da promessa é que é complicado. Boa noite, Ive, seja muito bem-vinda, tá? Então, eu tô aqui porque eu tô vivendo esse processo. Eu tô como se estivesse na viagem, na janela, e tem momentos que você tá viajando, você olha pela paisagem, às vezes a paisagem tá muito legal, muito boa, às vezes nem tanto, mas faz parte da viagem, e você tem que contemplar tudo, contemplar a paisagem bonita e contemplar a paisagem que não é tão bonita assim, mas a gente precisa entender o porquê a gente precisa passar por aquele processo. E eu tô vivendo isso, experienciando várias coisas que às vezes eu me pergunto por que eu estou passando por isso. Mas eu estou passando o processo da promessa. E eu acredito que você também esteja passando por isso. Hoje tem a estreia do quadro Procurados no YouTube. Eu tenho toda uma visão para tudo que eu quero fazer. Mas é o início. Aí, quando chegar lá na frente, quando a promessa se cumprir, eu vou falar assim, gente, eu comecei exatamente assim. Passei por várias etapas, por vários processos, pra gente poder sorrir. Primeiro a gente vai chorar um pouquinho, né? Né, Ive? Primeiro a gente chora um pouquinho, mas depois vai valer a pena. E é isso, gente. Então hoje tem estreia no YouTube, às 20 horas, quando eu sair da live aqui, a gente já vai direto pro YouTube, às 20 horas, que vai estar sendo lançado o quadro Procurados. O movimento
O movimento Caçadores de Recompensa não acabou, tá? O quadro do Procurados, ele está dentro do MCR, do movimento Caçadores de Recompensa. Viu? Ó, Caçadores de Recompensa, tá caçando alguma coisa. Procurados, está procurando alguma coisa. Então, um fala de uma coisa e outro fala de outra. Por quê? Nós precisamos ativar todas as áreas. Espiritual, o nosso corpo, alma e espírito. Então a gente precisa estar ativando essas áreas da nossa vida. Nós somos um ser tricotômico e a gente precisa estar ativando essas 3 áreas. Então o Procurados é um quadro do MCR, tá bom? É só pra deixar claro aqui pra vocês. Porque tem gente pensando assim, não é mais Movimento Caçadores de Recompensa, eu não gostava tanto do nome. O que é esse negócio de Procurados? Tem tudo a ver, você participa daqui a pouquinho da live, porque vai ser uma live no YouTube. Coloca lá pra mim, gente, tá? Coloca, escreve lá bastante o que vocês estão achando, o que vocês têm de ideia também pra mim, tá? É super válido as ideias também, os feedbacks de vocês. Então, 20 horas estaremos lá. Sem mais delongas agora, já falei boa noite pra quem entrou. E agora eu vou entrar aqui na mensagem. Gente, pra eu ser bem claro e objetivo, hoje eu vou falar de fofoca. Eu não vou fazer uma fofoca, eu vou falar da fofoca, tá? É um assunto um pouquinho polêmico, chatinho, mas a gente precisa falar sobre isso. Eu já estava com essa palavra pra semana passada, quando eu falei pra vocês que Deus mudou tudo. E aí eu falei, não, Senhor, eu vou liberar essa mensagem, porque aconteceu pelo menos uns 2 fatos comigo, ou 3, que me fizeram escrever essa mensagem, me fizeram refletir sobre isso. Daí eu vou falar hoje sobre fofoquinha. O disse-me disse, o tal julgamento alheio, sabe? Seja muito bem-vinda, Delci Magalhães. E Magalhães, olha, da família da minha mãe, é prima da minha mãe. Aqui tem uma Claudete Magalhães também. Sejam muito bem-vindos. Então eu vou falar sobre fofoca hoje, porque é um assunto que a gente até ouve falar de fofoca, mas a fofoca ela pode ser muito grave, ela pode causar um problema muito sério, mas ela também pode ser um problema químico, pode ser um problema, né, mental, emocional. E aí a gente vai falar sobre isso, porque eu vivi 2 experiências que no momento que aconteceu, deu aquela travada assim, quando eu percebi que a pessoa estava falando de mim. Na verdade, eu não percebi, eu estava de costas, mas eu percebi algo no meu espírito. E o Senhor falou pra mim, assim, acalma, fica quieta. Porque eu entendi, porque quando você discerne, num primeiro momento você fica triste quando você tem um discernimento a respeito de algo que você não estava querendo ouvir, sentir. E naquele momento eu tive aquele primeiro discernimento e eu falei, eu vou me retirar. Eu fiquei sem graça, mas ao mesmo tempo o Senhor falou pra mim assim, se eu te mostrei, eu estou te levando pra tenda do encontro. Calma, eu te mostrei, tá tudo bem. O importante é que eu quero mostrar pra você que nada tá oculto aos meus olhos e que eu vejo tudo. Então você que tá aqui nessa live hoje, que já fez uma fofoca, que já ouviu uma fofoca ou que já foi alvo da fofoca, essa live é pra você. Eu quero hoje esclarecer pra você algumas coisas a respeito da fofoca dentro de uma história que aconteceu com Miriam e com Arão. Só que eu vou falar bem rapidinho aqui, está em Números 12, do 1 ao 16, eu vou ler aqui rapidinho esse trechinho, do 1 ao 16. Para vocês entenderem o que Deus falou comigo, gente, nessa semana. Vamos lá, versículo 1 diz assim: falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cusita, ou a mulher era uma mulher estrangeira, né? Com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cusita. É isso o nome? Acho que é isso o nome. É uma etíope, né, na verdade. É a mulher, outras traduções falam etíope. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? O Senhor o ouviu.
E era o homem Moisés muito manso, mais que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vós três sai à tenda da congregação, ou tenda do encontro. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e pôs-se à porta da tenda, pois chamou a Arão, a Miriam, ambos saíram. E disse: ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo e contra Moisés. Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. E a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Por isso Arão disse a Moisés: ah, Senhor meu, não ponhas sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Ora, não seja ela como um morto que, saindo do ventre de sua mãe, a metade de sua carne já esteja consumida. Então aqui nós vimos aqui um fato que aconteceu, de duas pessoas falando de Moisés, Arão e Miriam. E aí eu vou falar um pouquinho aqui sobre o que a fofoca causa quimicamente na vida de uma pessoa. Porque a gente pensa que fofocar é algo muito simples, assim, eu falei uma fofoquinha, mas eu vou corrigir, não vou mais fazer. E tem pessoas que não conseguem sair do vício da fofoca. Desculpa, saí da tela sem querer. Apareceu uma notificação aqui, eu fui tocar para tirar e cliquei e abriu. Então, gente, o que eu tava dizendo é que a pessoa ela não consegue sair simplesmente desse vício de fofocar, porque já se tornou algo químico. E aí eu tive estudando um pouquinho, a fofoca, gente, ela libera dopamina, que é um neurotransmissor que gera um prazer imediato para a pessoa. Quando uma pessoa ela tá muito estressada, diz alguns estudiosos que quando a pessoa ela tá muito estressada, ao fazer uma fofoquinha, sabe o que acontece? Ao fazer uma fofoca, o estresse dela diminui consideravelmente. Então a fofoca, ela não é algo tão simples de se corrigir. Quando se torna algo que vira faltou aqui a palavra, vira um vício, né? Quando vira um vício na vida da pessoa, ela vai ficar fazendo aquilo ali repetitivamente. Então é necessário entender que a fofoca gera o quê? Prazer. Por causa da dopamina. Esse neurotransmissor, ele vai gerar prazer imediato. E aí a pessoa tá muito estressada. Hoje eu vou falar uma fofoquinha porque eu me sinto bem. Quando eu falo da vida alheia, eu me sinto bem. Então, a gente vê que é um problema também químico que precisa ser corrigido. É um problema da mente da pessoa, que a pessoa precisa verdadeiramente saber governar a sua parte mental para saber sair desse vício. E outra coisa, quando uma pessoa ela tá muito cheia desse vício, ela vivendo essa dopamina diária de falar da vida dos outros, sabe o que vai acontecer com essa pessoa? Ela não vai dormir direito. É igual a pessoa que tem vício dopaminérgico das telas de celular, de televisão. A pessoa fica nervosa, ela não consegue dormir direito, ela tem vários problemas neurológicos. Ela pode causar problemas seríssimos de simplesmente falar da vida dos outros. Ela pode perder o convívio social com as pessoas, ela pode ter uma série de problemas emocional.
tudo causado pela fofoca. E a gente pensa que a fofoca é algo natural. E realmente é algo natural. Quem nunca fez uma fofoca aqui? Quem nunca fez uma fofoca aqui que atire a primeira pedra? Porque a gente já fez, ou a gente foi o fofoqueiro que começou a fofoca, o ativo ou o passivo. Mas em algum momento, ou então a gente foi o alvo da fofoca, né? Mas em algum momento você passou por isso. Mas é necessário trazer clareza nessa noite pra gente poder saber lidar com essa questão. Aí aqui o que acontece? Qual foi o motivo da fofoca pela qual fez Miriam e Arão, no lugar oculto, falar a respeito de um assunto? Qual foi o assunto? Eles falaram da escolha de Moisés. Falaram de Moisés, falaram da escolha de Moisés. Por que Moisés casou com uma etíope? Por que Moisés casa com uma estrangeira? Então ali levantou-se a pauta de que Moisés fez a escolha errada. E quantas vezes nós fazemos a escolha errada? E quantas vezes a gente toma decisões erradas? Mas isso não significa que nós devemos ser julgados pelos outros. Porque afinal de contas aqui eles estavam falando de um profeta. Eles estavam falando do maior profeta do judaísmo, que é Moisés. E eles estavam falando da escolha de Moisés. Mas o que eu achei mais intrigante aqui, gente, está no verso 2. Disseram porventura, falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. O problema todo não foi eles levantarem julgamento contra a escolha de Moisés. Mas foi a crítica que eles fizeram contra a escolha de Deus. Porque Deus escolheu Moisés. Porque Deus falava com Moisés. Então aqui o problema pior não foi eles terem falado do homem. Foi eles terem falado do Deus que escolheu o homem. Então saiba de uma coisa. Nós não fomos feitos para governarmos a vida do outro. Nós fomos feitos para governar sobre todas as coisas e não sobre o outro. Nós temos que governar a nossa própria vida, entende? A nossa própria existência. E aí, quando nós saímos dessa posição de nos governar e começamos a falar assim, não sei se você já ouviu isso, mas se fosse eu, mas se eu tivesse lá, sabe esse tipo de frase que a gente ouve por aí? Se fosse comigo, não é com você. Se fosse eu, não é você, não é a sua vida. Eu gosto muito dessa frase do Pablo Marçal, vai cuidar da sua vida, que parece grosseiro, mas não é, nós só temos uma e nós precisamos cuidar dela. Então a gente precisa cuidar da nossa vida e procurar ter muito zelo e carinho na hora de falar do outro. Porque se você for colocar uma balança na hora de julgar o outro e você colocar uma balança assim e falar assim, não, eu estou aqui nessa balança, eu vou julgar essa pessoa como eu me julgaria, você teria um pouco mais de misericórdia. Algumas pessoas teriam um pouco mais de misericórdia. Eu teria um pouco mais de misericórdia. Gente, eu tô colocando todos nós no mesmo saco. Eu não tô tirando e excluindo ninguém. Porque no momento que acontecer, ou você sendo aquele que tá fazendo a fofoca, ou aquele que tá sendo semeado por alguém, você já vai ter aquela clareza assim, caraca, a Tânia falou sobre isso. E aí, a gente precisa entender que não é só um problema de uma simples fofoquinha, mas é algo que pode trazer um problema futuro, um problema de vício. E aí a todo momento, menina, vou te contar uma coisa, mas você só ora. Peraí, Pedro, olha, eu tenho que falar um negócio pra você, mas fica aqui entre nós. É sempre a mesma narrativa. Olha, eu vou te contar, mas é só pra você ficar sabendo, pra você pedir a Deus por essa pessoa. E aí eu falei pra vocês que o motivo pior não foi eles terem falado de Moisés, não. Porque o assunto virou tanto
que caiu na conta de Deus. Deus fala só através dele, não fala através de nós. Poxa, Deus se escolheu isso para a vida dela, mas será que ela tá ouvindo Deus realmente? Ah, porque Deus falou comigo outra coisa. Então, precisamos tomar muito cuidado, porque Moisés, quando ele ouvia Deus, ele ia para uma tenda chamada Tenda do Encontro. E nessa tenda o Senhor se revelava a Moisés e Moisés ouvia Deus. Moisés tinha um contato direto com Deus. A nuvem de glória se colocava ali e todos do arraial conseguiam ver a presença de Deus naquele lugar, porque Deus estava ali falando com Moisés. Havia um sinal da amizade de Moisés com Deus. Mas mesmo assim, eles, liberaram o julgamento. Mas erraram no fato de não ter percebido que Moisés não falava com Deus. Moisés não só falava com Deus ali na tenda do encontro. Moisés, ele tinha a presença de Deus o tempo todo com ele. Deus havia escolhido Moisés como profeta para ser aquele que ia anunciar, ia ser um porta-voz para o povo. Foi Deus quem escolheu Moisés. E aqui eu separei algo aqui, para ler para vocês, Provérbios 6. Estas 6 coisas o Senhor odeia, a 7ª sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam para correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e olha o pior, e o que semeia contenda entre os irmãos. Esse aqui é o pior. E o que semeia contenda entre irmãos. Isso aqui é terrível. Eu vou falar pra você. Aí tem o babado forte, eu te contar um babado forte. Ou então, olha menina, eu tenho uma fofoca santa. Eu já ouvi esse termo. É uma fofoca santa. Impressionante. Gente, eu vou beber água pra eu não tossir, porque eu tô saindo de uma faringite. Tem hora que dá vontade de tossir. Então, aqui, a gente vê que Miriam semeou uma contenda. E eu digo, com certeza, o texto não fala que foi Miriam que começou. Mas a gente percebe nas entrelinhas. Caçadores, eu sempre digo isso. Que quando a gente lê a palavra, a gente tem que ter a percepção espiritual, pedir a Deus para estar revelando o que está entre linhas. Está revelando o que está oculto no texto, mas ao mesmo tempo está explícito. Por quê? Porque Miriam começa a fofoca, eu acredito que Miriam começa a fofoca. Porque aquele que semeia a contenda, aquele que bota a sementinha lá, ela vai dar o significado ao caos que vai acontecer depois. Isso é muito perigoso. Tem que ter muito cuidado. Eu até escrevi, quem semeia dá significado à contenda, ao nível de estrago. E foi Miriam que fez isso. Miriam vai. Arão participou. Mas quem começou foi Miriam. E aí começa ali uma fofoca que poderia causar algum problema, mas aí, graças a Deus, aquele que precisava ouvir a fofoca e resolver o problema estava ali. O texto diz que Deus ouviu. O problema do fofoqueiro é que ele achar que ele está num lugar seguro, não tem ninguém. Menina, vem cá. Deixa eu te contar um negócio. Fica aqui entre a gente. Sabe aquele dia? Aí começa, só pelo tom de voz, o ambiente já traz um peso e fala, olha, sabe aquele dia? Menino, peraí, fecha a porta ali, peraí que eu vou te contar um negócio. Sangue de Jesus tem poder, mas é desse jeito. E ali o fofoqueiro tá liberando o quê? Dopamina. Eu tô me acalmando o quê? Do estresse. Eu tô trazendo um problema futuro. Por quê? Porque a fofoca depois vai trazer o quê? Um problema futuro, um problema
um problema cerebral, um problema emocional. Eu não vou dormir direito. Eu vou ter problemas seríssimos no meu humor, porque eu vou precisar o tempo todo o quê? De dopamina, de fofoca. Seja a dopamina que for. Uma dopamina barata, falar da vida alheia. Então, antes de falar da vida dos outros, pesquise sobre a sua própria vida. Analisa-se, pois, o homem a si mesmo. Porque se fosse para analisar a vida do outro, o Senhor falaria: analise-se, pois, o homem a si mesmo e a vida do outro, e depois coma do pão. Não, Deus quer que a gente busque sempre olhar para a nossa própria vida, para depois a gente não ter esse tipo de problema. E aí, seguindo aqui, diz que logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vós três, sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e ambos saíram. Deus, ele, por ter ouvido a fofoca. Eu vou falar aqui o tema pra vocês, que eu esqueci de falar pra vocês o tema. O tema é a fofoca feita em oculto e a honra pública. Deus viu, a fofoca foi feita em oculto ali, ó. Vem cá, Arão, que eu vou te contar uma coisa. Tá sabendo que Moisés casou com uma estrangeira? Poxa, mas Deus não fala através da gente, só fala através dele. Começou ali oculto. Mas quando Deus chama ele, chama pra tenda do encontro, eu achei muito interessante, porque Deus, ele não só corrigiu, ele não corrigiu somente Arão e Miriam, ele honrou Moisés. Eu vi Deus honrando publicamente ali entre eles. Deus chamou os três para resolver a situação. E Deus, ele honra Moisés na frente dos seus algozes. Olha só. Desceu na coluna de nuvem, pôs-se à porta da tenda, depois chamou Arão e Miriam e ambos saíram. E disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer. Ou em sonhos falarei com ele. Para mim, é que eu senti, a percepção que eu tive desse texto aqui foi: se vocês são profetas, então isso aqui acontece com vocês. Sabe, eu falo em visão com vocês, em sonhos com vocês. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer. Eu me fiz conhecer a vocês por visão, por sonhos. Então, ali percebe-se que Deus estava dando uma correção para eles. Não é assim com o meu servo Moisés? Então, ali Deus fala para eles: é assim com o meu servo Moisés. Eu com ele, eu falo ali pessoalmente, eu me revelo, eu dou sonhos. Eu falo com ele em visões, ele ouve a minha voz. Ele é profeta. Boca a boca falo com ele, olha, conversa, a gente bate um papo. E aí, Arão, e aí, Miriam, vocês estão nesse nível de intimidade comigo, de conversar comigo boca a boca, você fala e eu respondo? Vocês têm esse nível de intimidade? E aí segue, boca a boca falo com ele claramente, não por enigmas, aleluia. Muitas vezes Deus fala com a gente um sonho e a gente fica perguntando para todo mundo: gente, sonhei com isso, alguém sabe dizer o que significa? Com Moisés não era assim não, com Moisés era papum. Ele dava a visão e era sem enigmas, era amizade clara e objetiva. Pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo Moisés, vocês não tiveram temor de falar dele. Meu Deus. E aí eu destaquei aqui porque Deus escolheu a Moisés. Porque, afinal de contas, eu falei que o problema todo não foi eles terem falado de Moisés.
O problema todo não foi eles terem falado da escolha de Moisés ter casado com uma etíope. O problema todo foi eles colocarem em pauta o que Deus havia escolhido, porque Deus escolheu Moisés. E Deus escolheu Moisés porque ele era manso e paciente. Deus escolheu Moisés porque ele tinha algo que chamou a atenção do Senhor. Manso e paciente. E muito manso, mais que todos os homens que havia sobre a terra. E percebe-se na história de Moisés matou. Mas eu não vou entrar nessa linha de raciocínio agora. Deus tem os seus porquês, que a gente não entende. Assim como muitos leem a Bíblia e não entendem nada, e tá ali lendo e não vê as entrelinhas, não enxerga nada de nada, porque não quer enxergar, não quer ver. Às vezes as pessoas também julgam a vida do outro e não vê a parte boa, só vê a parte ruim. Por que que Deus escolheu Moisés? Número 1, manso e paciente. Número 2, por que Deus escolhe Moisés? Fidelidade à casa de Deus. O texto fala que deixa eu ir lá no texto. Deixa eu ver aqui onde tá, qual versículo. Agora as minhas palavras. Ver se eu acho aqui. Só um momentinho, tá, gente? Pra eu achar o texto pra vocês. Meu Deus, onde tá? Moisés é muito manso que todos os homens que havia na terra. Gente, eu não tô achando. Impressionante. Acho que não sei se eu não coloquei aqui. Você chamou Miriam. Servo Moisés. Aqui, ó. Verso 7. E disse: ouve agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Verso 7, não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Então aqui nós percebemos que Moisés era fiel em toda a casa de Deus. E a casa de Deus não é somente o templo. A casa de Deus é a casa de Israel, é o povo. Ele era fiel a um povo, ele era fiel ao povo do Senhor. Ele era fiel àquilo que Deus guarda, aquilo que Deus protege, aquilo que Deus zela, que é por sua casa, a casa de Israel. E ele zelava pelo povo. Ele era porta-voz. E eu vou falar sobre isso semana que vem. Vou falar um pouco sobre isso. Deus tem falado muito isso ao meu coração. Então, deixa eu voltar lá onde eu estava. Manso, número 1. Número 2, ele era fiel a um povo. Ele era fiel a um povo. Então, é tudo sobre uma causa, sobre um povo. E por isso Deus chama Moisés. Porque Moisés tinha uma causa de ser porta-voz de Deus a um povo. E em terceiro lugar, ele é servo. Serve como porta-voz de Deus ao povo. Ele era servo. Moisés, ele era manso. Moisés, ele era fiel ao povo. E Moisés, ele servia ao povo. Ele era porta-voz de Deus. E Arão? Arão era o quê? Arão era porta-voz de Moisés. Moisés era o porta-voz de Deus. Arão era porta-voz de Moisés. Por isso que eu falo para vocês que lá no final do texto fala que Miriam, ela foi acometida de quê? De lepra. Ela já sai da tenda leprosa.
Mas Arão não. Sabe o que Arão faz? Arão vai ao encontro de Moisés e pede Moisés, suplica a Moisés que peça a Deus pela vida que peça por Miriam, para que ela não ficasse naquele estado. Então, a gente percebe aqui claramente quem começou a fofoca, porque a penalidade maior foi para quem começou a semear a contenda. Vai ser sempre assim, aquele que semeia a contenda vai ter a penalidade maior da parte de Deus. Aquele que é conivente também. Eu não sei ali, na situação que já aconteceu na sua vida, se você foi o passivo ou ativo. Mas a gente precisa entender uma coisa: se Deus tiver que corrigir, ele vai corrigir quem semeou a contenda. Porque Deus abomina quem semeia a contenda entre irmãos. Então a gente precisa ter muito discernimento quanto a isso. Então aqui eu falei os 3 motivos pelos quais fez com que Deus escolhesse a Moisés. Então, mais uma vez eu repito que falaram de Deus. Falaram de Deus. Isso foi cruel demais. Deus ouviu assim, eu não falo com... mas Deus só fala com Moisés. Então, peraí, eles não estão falando só da escolha de Moisés, eles estão falando da minha escolha. Eles estão falando de quem eu escolhi, do homem que eu escolhi. Então, se estiverem falando de você, eles não estão falando, ou principalmente colocando em pauta o seu chamado, colocando em pauta aquilo que Deus tem na sua vida, o seu propósito, eles não vão estar falando de você, eles vão estar falando daquele que te chamou. Então, entrega pra Deus. Porque eu geralmente, quando acontece algo desse tipo, minha mãe tá aqui na live, ela sabe. Quando falam algo a meu respeito, eu tenho algo que eu sempre faço. Eu olho pro céu e falo assim: Senhor, o Senhor ouviu, então tá tudo certo. Não é sobre mim, Senhor, é sobre ti. O Senhor ouviu? Não é isso, mãe, que eu sempre faço? Minha mãe também acho que faz isso, não sei. Mas eu sempre faço isso. Senhor, o Senhor ouviu? Então tá tudo certo. Porque Deus vai julgar a nossa causa, entre nós e entre aqueles que estão falando a respeito da nossa vida. O Senhor vai julgar. O problema é que eles pensavam que Moisés era aquele que se encontrava com Deus na tenda da perversidade. Não, Moisés era homem de tenda do encontro. Se você é homem e mulher da tenda do encontro, quando eu falo tenda do encontro, se você é aquele ser humano que tem intimidade com o Senhor no secreto, que ouve o Senhor, que fala com o Senhor, que bate no peito e declara para Deus todas as suas fraquezas e debilidades. Miserável homem que sou, Deus te conhece. Quem é o ser humano para querer julgar a sua vida, querer governar a sua própria vida? O Senhor está ouvindo, vendo, e o Senhor vai levar cada um deles à tenda do encontro e te honrará diante deles. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo. Que o Senhor te honre na presença daqueles que não veem que Deus te escolheu. Que o Senhor te honre. O Salmo 84, 10 diz assim: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios ou tendas da perversidade. Moisés não era dessa tenda aqui não, da perversidade não. Moisés não era desse aqui não. Moisés era homem de encontro. Escolha com quem andar. E você vai escolher os resultados que você vai ter na sua vida. Escolha os assuntos que você vai ter na sua mesa e você vai escolher também, você vai determinar a recompensa que você vai ter na sua vida. Meu pai sempre dizia isso: filha, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Ditado popular conhecido, mas isso ficou gravado na tábua no meu coração. Não é bíblico, é uma frase. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Diga-me o livro que você lê.
Diga-me qual é a sua literatura. Diga-me o que você escuta. Diga-me, e eu vou dizer para você qual o resultado que você vai ter. Diga-me com quem andas. Moisés andava com Deus. Aqui nós vamos falar das três peneiras que eu aprendi isso aqui já tem bastante tempo, mas eu quis trazer para essa reflexão de hoje. Interessante que antes da gente falar de alguém, porque é o que eu falei, é inevitável, uma hora vai acontecer. Ou ativamente ou passivamente pode acontecer. Mas se você já tem isso como claro na sua mente, isso não vai virar um vício. Não vai virar um vício na sua vida. Você vai corrigir, você vai mudar a rota e tá tudo bem. Eu pensei nisso aqui, as 3 peneiras de Sócrates. Antes de falar da vida de alguém, anota isso, caçadores. As 3 peneiras de Sócrates. Antes de falar da vida de alguém, você vai passar em 3 peneirinhas. Tá? Primeira peneira, a peneira da verdade. Primeira peneira da verdade. Chegaram assim, menino, deixa eu te contar uma coisa. Olha, foi mais ou menos assim. Pronto, já começou no mais ou menos, a pessoa não tem a verdade absoluta sobre o fato. Eu vou te contar aqui como me contaram. Eu não sei. A pessoa já não sabe, ela já tá começando a tecer um comentário ridículo, ela não sabe de nada, e ela já chega e fala assim, ó, foi mais ou menos assim. Ela já chega, sabe, com uma narrativa totalmente mentirosa. Então, a gente já começa a pegar ali a mentira, já não passou na primeira peneira. Ó, fecha a boca, já não passou na primeira peneira, que é a peneira da verdade. Você não sabe a verdade absoluta, fica quieto, fica quieta. Não sabe tudo ao pé da letra, fica quieta. Mas aí, Tânia, eu sei sim, eu sei a verdade absoluta, eu sei de tudo, eu tava lá. Tá, você vai passar agora pela segunda peneira. Qual é essa segunda peneira? Essa peneira aqui é poderosa. Aqui muito já vai calar a boca justamente aqui, que é a peneira da bondade. A peneira da bondade. Eu tô julgando essa pessoa, isso vai ser bom pra quem tá me ouvindo? Isso vai ser bom para quem vai ouvir esse fato depois? Isso vai ser bom para a pessoa que está sendo julgada aqui agora? Que está sendo o motivo dessa minha fofoca? Vai ser bom? Eu falaria de mim nesse mesmo nível? Entendeu? São perguntas que a gente precisa se fazer na hora de fazer uma fofoca. Pensa aí comigo. Se essa peneira aqui já não detona o fofoqueiro. Primeira peneira, da verdade. Segunda peneira, a peneira da bondade. E a terceira peneira, da necessidade. Eu preciso falar? Vai edificar a minha vida, principalmente, caçadores. Quando a gente vai falar da vida de alguém, a gente precisa entender, vai edificar a minha vida em alguma coisa, falar da vida do outro? Vai trazer construção para minha vida? Vai me edificar em quê? O que eu ganho com isso? E para a vida do outro? Para a vida daquele que está me ouvindo? Vai edificar? Vai construir o que na vida de quem está me ouvindo? E para a vida daquele que está sendo o motivo da fofoca? Que necessidade tem de falar da vida do outro se não vai edificar em absolutamente nada? Então aqui nós temos 3 peneiras. A começar da verdade. Se você não sabe, me contaram mais ou menos assim, fecha a boca. Se você está sendo maldoso, maldosa, se você não gostaria que fizesse isso com você, cala a boca. Se não tem necessidade, não vai edificar, cala a boca. Cala a boca. Fica quieto. Procura um copo de água, peraí, me deu uma vontade, peraí. Não tá na verdade absoluta, não tem bondade aqui, enche a boca de água e fica quieto, fica quieta. Vai ser melhor para sua alma. Então aqui nós vemos a peneira de Sócrates, tá? Agora, pra gente terminar aqui, gente, a palavra, já tô terminando porque 8 horas... Tem procurados no YouTube, 8 horas. Quem tiver aqui na live, por favor, 8 horas YouTube, estreia do quadro Procurados. Vai ser muito bom. Ive, você tá aqui comigo ainda, Ive?
Se você tiver e quiser entrar na live, daqui a pouquinho, pode entrar no final da live, tá bom, minha querida? Se você estiver aqui na live, me dá um ok. E agora, pra gente terminar aqui. Miriam, ela ficou 7 dias fora do arraial porque ela começou uma fofoca. Com Arão não aconteceu nada. Como eu disse, com Arão não aconteceu nada. Isso aí, minha amiga, firme e forte contigo no propósito. Isso aí, você quer entrar na live do finalzinho aqui? Só pra dar um oi pra galera, para as pessoas poderem saber que hoje a Ivy vai estar lá no Procurados. Não sei o que vai acontecer com a vida da Ivy, vocês vão ver. Mas se ela quiser, vou entrar no Uber já já. Ah, então tá, Ivy, não tem problema não. Mas não perde o Procurado não. Eu vou fazer até pipoca, amiga. Eu vou fazer até pipoca. Eu vou assistir até com a minha pipoquinha. Estou indo levar minha filha pra igreja. Ah, então tá bom. Então vamos lá. Pra gente terminar aqui. Miriam, eu digo que Miriam, ela começou a contenda porque Arão, né? Falei que Arão, ele saiu ileso. Porque Arão, gente, Arão era aquele que era usado para ser porta-voz pro povo. Mas ele ouvia de Moisés, Moisés ouvia de Deus, Moisés ouvia de Deus, passava para Arão e Arão passava para o povo. Então, Arão era extremamente necessário no propósito de Moisés. Por isso ele foi poupado, porque tinha propósito. Então aqui, gente, abrindo aspas aqui entre a gente, eu colocaria uma outra peneira aqui para Sócrates. Se eu tivesse conhecido Sócrates, gente, uma vontade de tossir. Se eu tivesse conhecido Sócrates, sabe o que eu ia falar para ele? Amigo, vamos acrescentar aqui mais uma peneira? O motivo pelo qual, sim, o motivo pela qual a pessoa falou, fez, cometeu alguma coisa. Qual foi o motivo? Sabe por quê? Porque a gente julga, mas a gente não conhece intenções do coração. Ivy, olha isso, Ivy, isso aqui é muito forte. A gente não conhece a intenção do coração, não. Se eu entro no metrô, o metrô tá muito lotado e eu vou esbarrei e machuquei alguém. A pessoa vai falar, você me machucou. Eu quis machucar, tava cheio. A minha ação foi machucar. Mas o metrô tava cheio, eu dei uma cotovelada e machuquei. A intenção não foi machucar. Então, a ação e intenção são coisas, ó, muito distantes. Ação e intenção. Tem gente que mata. Eu já vi fatos de pais que mataram abusadores dos seus filhos. Na hora da ira, a adrenalina tão grande, pegou e matou. Gente, se eu estou ali julgando a causa daquela pessoa, deixa eu até ficar calada porque eu estou numa live. Ação e intenção. E aí eu vou falar pra vocês aqui que eu colocaria também o motivo pela qual. Que a gente viu da bondade, da necessidade, da verdade. E o motivo pela qual a pessoa fez aquilo. Então, ó, cala a boca, não fala nada, fica quieto, vai cuidar da sua vida. E aí, pra gente terminar aqui, o que faz uma pessoa fofocar? Ambiente, gente. São 5 fatores aqui, ó. Ambiente, gente, frequência, atitude e resultado. Ambiente, anota isso aí. O fato é que para nascer a fofoca nós vamos precisar de fatores determinantes. Ambiente, gente, frequência, atitude, aí você vai ter um resultado. Arão e Miriam estavam onde? Oculto. Ambiência. Qual a ambiência? Vamos ficar ali naquele cantinho, não tem ninguém? Já começou com a ambiênciazinha que vai acontecer alguma coisa errada. Gente, vai estar com o quê? Com o fofoqueiro. Eu vou estar ali naquele lugar com aquele fofoqueiro. O que vai ter naquele lugar? Uma frequência. Qual a frequência que vai estar ali naquele lugar? Da maldade. Lembra que eu falei da bondade? A maldade vai estar ali. Depois da frequência, vai ter o quê? Uma atitude. Qual a atitude? Julgamento. Começa a julgar, começa a falar mal, a própria fofoca. E aí qual é o resultado que promove?
A contenda. Vai ter uma contenda. Vai ter uma confusão. Então você vê que esses 5 aqui, ó, bota seu dedinho aí, esses 5 aqui são os fatores pelas quais as pessoas saem da rota. Porque elas escolhem lugares, pessoas, frequências, atitudes e elas vão ter resultados que condiz com o que ela escolheu. Aí, para que haja uma mudança, que foi o que aconteceu com Arão e com Miriam, Deus leva eles para onde? Para a tenda do encontro. Por quê? A ambiência certa. Aqui eu falo com Moisés. Olha o número 1. Primeiro, ambiente. Qual ambiente ali? Era um ambiente onde Deus falava com quem? Com Moisés. Então Deus leva eles para a ambiência. Ó, vocês precisam mudar a ambiência de vocês. Vocês querem me ouvir mesmo? Vocês precisam mudar o lugar onde vocês ficam. Ó, oculto, vai sair fofoca. Ali escondidinho, ali naquela mesinha ali que você tá querendo ter uma vida comigo, impossível. Gente, Deus, o próprio Deus. Na tenda do encontro, Moisés encontrava com quem? Com o próprio Deus. Qual era a frequência daquele lugar? A frequência de misericórdia, de amor, de bondade, porque Deus é bom. O Senhor é bom e Ele sempre nos ouve. Escolha falar com Deus. O problema tá sério, você tá sentindo vontade de falar de alguém? Vai pra tenda do encontro, vai pro ambiente certo, vai falar com a pessoa certa que é Deus, vai estar na frequência da bondade com Deus, porque Deus é bom, Ele vai te ouvir. E ali naquele lugar, dentro daquela frequência, vai ter uma atitude. E a atitude ali, Deus gerou o quê? Arrependimento. Ali Deus estava querendo gerar neles transformação. Vocês precisam se arrepender. Eu vou tratar isso aqui em vocês. Miriam, ele tratou, deixou Miriam 7 dias. Como se o pai tivesse cuspido no seu rosto. Ela teve que ficar 7 dias isoladas. 7 dias. Em tratamento. Mas Deus, ele teve atitude com ela. Você precisa se arrepender. E em quinto lugar, é para que houvesse o quê? Transformação. Esse era o resultado que Deus queria. E para nossa vida não é diferente. Para nossa vida não é diferente. Tá bom? Então a gente precisa estar pensando sempre nisso aqui. Na ambiência, gente, frequência, atitude, resultado. E ó, a gente consegue mudar muito, ter uma transformação poderosa na nossa vida para estar fugindo do ambiente de fofoca. Tá bom? Então hoje eu quero, tô terminando aqui a mensagem agora. Eu quero orar pela tua vida, pedir que o Senhor te proteja, te guarde. Eu quero pedir que o Senhor, Ele te proteja. Que Ele te guarde das fofocas. E que se passivamente você ouvir alguém tecendo algum comentário sobre a vida de outra pessoa, você possa ter misericórdia. Caçadores, tenham misericórdia, como você quer que tenham misericórdia com a tua vida. Tenha misericórdia da vida do outro. A fofoca, ela pode te matar. A fofoca é um pecado cruel. Não semeie contenda entre irmãos, não. Use de bondade. Cuidado com essas peneiras que eu falei pra vocês. E principalmente com esses 5 aqui, a ambiência que você está, a pessoa com quem você está andando pode ditar todo o resultado da tua vida. Tome muito cuidado. A gente é fortemente atacado, a gente ataca. E a gente não pode se colocar só no lugar de bonzinho, não. A gente ataca também. Tem hora que dá aquela vontade, você falou assim, não, mas fulano também fez isso. Aí, pum, saiu. Se saiu num momento de ira, vai lá pra tenda do encontro, fala com Deus, ou então procura a pessoa e fala, poxa, me perdoa, eu falei isso a seu respeito. Eu não queria ter julgado dessa forma. Ou se alguém tem feito isso com você e você já percebeu, leva pra tenda do encontro também. Deus vai resolver tudo. Afinal de contas, Deus está lá. O problema é que às vezes a pessoa pensa que Deus não está ouvindo. Deus está ouvindo, vendo e quer julgar as nossas causas. Tá bom?
Vamos... Daniela? Daniela, você quer participar da live? Daniela, você quer participar da live? Aqui tá como se você estivesse querendo participar da live. Tá botando aqui um pedido. Ou você clicou sem querer. Se quiser, eu te chamo aqui. Quer, Dani, participar da live? Gente, vamos orar. Vamos orar porque hoje, às 20 horas... Às 20 horas, tem o quadro Procurados. Então vamos orar, gente. Que senão eu fico aqui até... Bora! Tu quer? Então tá bom. Pera aí que eu vou te chamar. Gente, é minha prima. Eita glória. Pera aí. Como é que chama aqui? Tô te chamando, Dani. Ela aí. Eu não acredito. Eu não acredito que eu tô com a minha prima na live, gente. Ai, que legal. Nossa, pra mim você tinha clicado sem querer. Falei, ela quer entrar, então eu vou chamar. E aí, tudo bem? Eu já vou orar aqui pra terminar. Tá. Eu tô esperando a de 20 horas. Então, a de 20 horas vai começar já. Não, gente, ainda são 7h29. Bom, aqui Daqui a pouco. Daqui a pouquinho. Quer orar aqui? Quer ficar aqui pra gente orar? Que eu já tô terminando. Vamos. Então tá, vamos embora. Quer falar alguma coisa, Dani? Não. Então tá bom. Então vamos orar. Gente, essa é minha prima, Daniela. Ela aparece, né? Ó, minha prima. Minha prima, filha do meu tio, irmão da minha mãe. Então vamos lá. Vamos orar, gente. Vamos falar com o Senhor. Deixa eu botar uma musiquinha aqui. Eu gosto sempre de terminar, Dani, com uma musiquinha. Louvor. Louvor, ele conecta muito. Então vamos orar, gente. Vamos pedir a Deus que nos proteja, que nos guarde. Senhor, eu quero agradecer a Ti por esse momento, Pai, com os caçadores. Como foi bom, Senhor. Dani, só queria pedir para você abaixar o volume aí. Você tá com o volume aberto aí? Tem como você abaixar o volume, Dani? Acho que é televisão, né? Vamos orar então, gente. Senhor, eu quero te agradecer por esse momento tão especial e sublime, Pai, que é poder estar na Tua presença. E saber, Deus, que o Senhor está vendo tudo, assistindo tudo que diz respeito à nossa vida. O Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso rochedo, o nosso escudo, o nosso Pai protetor. É aquele que revela tudo a nosso respeito ao coração dos outros e que revela tudo dos outros ao nosso coração. A gente não precisa, Pai, julgar ninguém. A gente não precisa maltratar as pessoas, meu Pai. Elas são amadas por Ti também. O Senhor morreu na cruz por cada uma delas, Senhor. Que nós sejamos pessoas de misericórdia, Senhor. Uns para com os outros, Senhor. Pois o Senhor verteu o Seu sangue não só por mim, Senhor. O Senhor verteu o Seu sangue por cada um, ó Deus. Por cada um, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que o Senhor deu o Seu único filho. Foi de tal maneira o Seu amor, Pai. E a Sua misericórdia, ela é de Gênesis a Apocalipse. O Senhor é um Deus, ó Deus. O Senhor é um Deus de chance. O Senhor é um Deus, ó Pai, de misericórdia. O Senhor é um Deus que aguarda que os filhos se manifestem. O Senhor é um Deus, Pai, que quer perdoar. O Senhor é um Deus maravilhoso. E por que nós, às vezes, somos tão cruéis uns com os outros, meu Pai? Eu quero pedir ao Senhor, a começar de mim, cuida do meu coração, Pai, para que eu venha, Senhor Jesus, guardar a minha língua, refrear a minha boca na hora de eu falar, ó Deus, de alguém, ó Deus, do meu marido, do meu filho, ou de quem quer que seja, de um amigo. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu venho pedir ao Senhor que proteja cada um desses caçadores, porque às vezes tem pessoas falando deles e eles não estão sabendo, mas que eles não fiquem tristes com isso não, porque o Senhor está guardando cada um, Pai.
O Senhor está livrando cada um, Senhor. O Senhor está protegendo com o teu imenso amor cada vida, cada família, cada lar, cada casa. Eu tenho certeza, na autoridade do nome de Jesus, que nós estamos sendo preservados de toda a ira, de toda a maldade, de toda mentira a nosso respeito, Pai. Muito obrigada, Senhor. Essa noite é uma noite incrível, uma noite memorável. Deus, eu quero pedir ao Senhor pela estreia do Procurados, pedir ao Senhor que esteja na vida de cada um que estiver participando desse meu primeiro momento, Pai, porque o Senhor é o Deus que tem abençoado o dia das coisas pequenas na minha vida, e eu tenho certeza que se eu tenho sido fiel no pouco, o Senhor é fiel para acrescentar muitas almas, porque eu não tenho te pedido grandes coisas, eu tenho te pedido muitas almas. Senhor, o máximo que o Senhor puder enviar, meu Pai, de almas para ouvir do teu nome. Senhor, eu não vou citar números, porque tu sabe todas aquelas almas que o Senhor já preparou para ser liberta, para ser salva, para ser resgatada em teu nome, Pai, através da minha vida. Usa-me, Senhor, usa-me e usa cada pessoa que tiver, ó Deus, aprovando esse propósito, meu Pai. Cada pessoa que estiver comigo nesse propósito. Eu falei que cada pessoa que passar na minha frente, Senhor, que for, Deus, vista por mim, que participar de algum quadro ou qualquer coisa com o movimento Caçadores de Recompensa, essas pessoas terão as vidas transformadas. Nunca mais a vida delas será a mesma. A Daniela está apenas aqui numa live. Eu já profetizo sobre a vida dela. Só dela ter entrado nessa live, algo extraordinário vai acontecer na vida dela. Todos aqueles que passarem na minha frente, seja numa live, seja pessoalmente, terão a vida transformada, porque não é sobre mim, Senhor, é sobre aquilo que o Senhor me deu. E eu agradeço ao Senhor por esse momento, agradeço ao Senhor por esse dia 1º de maio de 2026. Ah, Deus, esse foi um grande dia, está sendo um grande dia. Eu glorifico o teu nome por isso, Senhor. Eu te amo, Deus, obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Amém, Jesus. Amém. Amém. Gente, eu vou estar encerrando aqui. Dani, fique com Deus. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa, seu filho, seu marido, seus projetos. Todos eles sejam fortemente abençoados e protegidos pelo Senhor. Tá bom? Deus te abençoe. Bora que bora. Gente, quem tá na live aí, olha, é tempo. Deixa eu só botar o óculos, porque eu não leio nada que tá aqui. Deixa eu ver se ele me colocou uma coisa. Eita, glória. Amém, amém. Isso, gente, olha só. 8 horas, coloca no YouTube. E eu quero vocês lá comentando. Por favor, me ajude lá no comentário, para o algoritmo também entender. E vocês colocam lá o que vocês estão achando. E é só o início, tá? Porque tem coisa boa vindo por aí, tá? Mas a gente precisa fazer muitos testes, então bora lá. Hoje é o primeiro, foi gravado no dia 18 de abril e tá indo ao ar hoje, a estreia hoje, mas já foi gravado. Eu já tenho mais algumas gravações para fazer e vai só melhorar, tá? Conto com a oração de vocês. Dani, ore por mim, para que o Senhor levante principalmente recursos para que eu possa ter equipamentos melhores. Tem coisas boas vindo por aí. Né, Ive? Ive, você quer entrar também na live, Ive? A Ive tá na rua, esqueci que ela tá na rua. É hoje. A Ive vai estar também, gente. A Ive vai estar lá no Procurado. Não sei o que vai acontecer com a Ive Seda, não. Ela tá aqui na live. Bora lá, gente. Dá vontade de ficar aqui até a hora da live. Só pra gente sair daqui direto pra lá. Mas não podemos. Já falei demais. O que vocês acham que é o Procurado? Vocês querem falar alguma coisa? O que você acha, Daniela, que é o Procurados? Fala aí. Olha, não sei. Procurados, não imagina? Eu tô vindo na curiosidade. Né? Vai ser bom, ó. Sua curiosidade vai ser... Você vai ver que a sua curiosidade vai te levar a uma virada de chave. Vamos dizer assim, vai te levar a uma virada de chave. Isso é bom, eu gosto disso. Então, quem sabe você também não está sendo procurada. Quem sabe? Será por quem? Tudo pode acontecer. Quem sabe? Ou você já foi encontrada. Não sabe também, ó. Ive, e aí, Ive? Você foi encontrada, Ive?
posso falar muito não, gente, senão tira surpresa, né? Hoje é dia de estreia, é dia de surpresa. Então tá, gente, fiquem com Deus. Bora lá, às 20 horas no YouTube. Bora lá. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.